Oi, pessoal, e bem-vindos. Peter Schiff se junta a nós hoje, o fundador e CEO da Euro-Pacific Capital, o ex-assessor econômico do candidato presidencial Ron Paul e autor de grandes livros como Crash Proof: How to Profit from the Coming Economic Collapse, que li em 2008, quando você previu, desde pelo menos 2006, o colapso imobiliário. Foi realmente quando comecei a acompanhar seu trabalho também, então sou pelo menos um grande fã. Sim, acho que a grande história são os instrumentos econômicos favoritos de Trump, as tarifas que agora foram desencadeadas sobre o mundo. Argumenta-se que isso reduzirá o déficit e reindustrializará a América. Você compartilha do otimismo da administração Trump? Não, eu não acho que as tarifas vão reduzir nossos déficits comerciais, porque elas vão tornar as importações proibitivamente caras para muitos americanos. Então, os americanos vão consumir menos, mas não vamos produzir muito mais. Simplesmente não temos a capacidade agora para fazer isso. Não temos o ambiente regulatório, o ambiente de trabalho, as cadeias de suprimentos, a infraestrutura ou as fábricas. Então, vamos ter que ficar sem muitos dos produtos que estão sendo tarifados. E isso vai ser um grande problema para os excelentes. Não é um grande problema para o mundo. O mundo ainda venderá produtos para a América, só que em menor quantidade. E então eles mesmos consumirão esses produtos. Há bilhões de pessoas fora dos Estados Unidos que podem consumir os produtos que os americanos não poderão pagar. Portanto, não é um grande problema para o resto do mundo, mas é um enorme problema para a América. E você sabe, Trump tem a natureza do relacionamento ao contrário. O mundo não tem nos enganado. Nós é que temos enganado eles. Sabe, temos vivido com um padrão de vida muito mais alto do que nossa capacidade produtiva normalmente nos permitiria. Conseguimos consumir o que não produzimos e pagamos por isso imprimindo dinheiro. E assim o mundo fica com a nossa inflação e nós ficamos com as coisas deles. Então temos a melhor parte do acordo. Agora, eles usam nosso papel para comprar nossos ativos financeiros, nossas ações, nossos títulos, nossos imóveis. Assim, eles estão acumulando ativos e recebendo a renda desses ativos. O que estamos fazendo é nos entregando ao presente e sacrificando o nosso futuro. E Trump está certo sobre isso. E ele está certo ao apontar que essa é uma tendência ruim que está tornando a América mais pobre. Mas ele não entende que a curto prazo tudo parece melhor na superfície, porque conseguimos consumir mais do que produzimos. Além disso, os estrangeiros reciclam seus superávites comerciais em nossos mercados financeiros, e isso nos dá um mercado de ações mais alto. Isso nos dá taxas de juros mais baixas. Então, estamos nos beneficiando a curto prazo. Trump está tentando tirar tudo isso, o que vai produzir uma recessão massiva, e vamos redirecionar toda essa inflação de Wall Street de volta para Main Street. Porque agora, todo o dinheiro que costumávamos imprimir e enviar para o exterior vai ficar na América. Para comprar o quê? Bem, não muito, porque os produtos não estão mais chegando. Então é uma inflação massiva, é recessão. Então é um desastre completo. Agora isso eventualmente iria acontecer de qualquer maneira. Mas Trump está acelerando o processo, o que é uma coisa boa, exceto que nesse caso vai ser muito problemático, porque Trump não preparou a nação para o sacrifício extremo que será necessário, nem para os grandes cortes nos gastos do governo. Para liberar recursos para construir fábricas, não podemos gastar todo esse dinheiro e gerar esses enormes déficits que consomem todo o nosso capital. Então, precisamos cortar o Medicare, a Seguridade Social, a Defesa Nacional, e os americanos têm que parar de gastar. Precisamos economizar nosso dinheiro para construir essas fábricas. Elas não vão simplesmente surgir do nada. Então há muito trabalho duro que precisa ser feito. Mas claro, ninguém tem estômago para isso.
Toda a nossa economia é um castelo de cartas construído sobre o dólar supervalorizado, nossos déficits comerciais, nosso consumo excessivo e taxas artificialmente baixas. E tudo isso está prestes a desmoronar. Bem, muitas vezes eu acho que o argumento a favor das tarifas por parte dos nacionalistas econômicos seria que é uma boa maneira de defender as indústrias nacionais para que possam ganhar competitividade internacional. Mas isso presumiria que haveria indústrias domésticas a serem construídas. E isso seria um projeto de longo prazo. Não seria para reindustrializar. Um prazo muito longo. Por exemplo, as pessoas estão falando sobre a Nike, certo? Você sabe, as ações da Nike estão no ponto mais baixo em 52 semanas hoje. Caíram 12%. E ouço as pessoas falarem que, bem, você sabe, porque os tênis vão chegar do Vietnã ou da China, de onde quer que estejam vindo, e estão sujeitos a uma tarifa de 40%. E então a Nike vai ter que aumentar muito os preços. E eles dizem, bem, para evitar as tarifas, eles poderiam simplesmente construir, sabe, os tênis aqui. Bem, como eles vão fazer isso? As fábricas não existem. E para a Nike construir uma fábrica de calçados, quem sabe quanto tempo vai demorar. Além disso, você tem que montar todas as cadeias de suprimentos domesticamente, porque não pode importar o couro e o que mais precisar. E então você precisa ter os trabalhadores que sabem como fazer isso. Eles não estão aqui, porque não estamos fabricando sapatos aqui. 98% dos nossos sapatos são importados. Não é só a Nike, é todo mundo. Não fazemos mais nada. Toda a indústria se foi. Levaria anos e anos para trazê-la de volta. Mas a Nike não vai fazer isso. Por que a Nike investiria dinheiro para construir uma fábrica aqui na América? Por qual razão? Quero dizer, eles têm fábricas no Vietnã. Eles ainda podem vender Nikes na América. Só não venderão tantos, porque o preço será muito mais alto. Então, a América será uma parte menor do mercado deles. Mas agora, eles podem pegar esses tênis que não estão vendendo na América e vendê-los na China ou em outro lugar. Talvez eles recebam um pouco menos de dinheiro do que estavam recebendo vendendo aqui, mas isso é melhor do que construir uma fábrica aqui e ser completamente não competitivo. Além disso, a Nike ainda precisa vender sapatos em todo o mundo. Eles vão construir uma fábrica aqui, onde o único lugar no mundo onde alguém compraria os tênis é na América, porque será uma fábrica não competitiva. Então isso não vai acontecer. Tudo isso é apenas um sonho impossível. O presidente está sendo mal aconselhado por um bando de ignorantes econômicos. Mas parece que isso poderia ser novamente uma estagflação em massa. A economia estagnaria e haveria uma combinação com inflação. Mas para onde isso está levando, então? Quero dizer, muitas portas estão sendo fechadas no momento. Estamos caminhando para um colapso? Bem, já temos estagflação agora. Vamos ter uma inflação mais alta e uma economia mais fraca. Vamos entrar em recessão. E vai haver muita inflação. Principalmente porque as tarifas redirecionam a inflação dos mercados financeiros de volta para a economia real. Temos nos beneficiado ao desviar nossa inflação para o mercado de ações e o mercado de títulos. Tudo isso vai se reverter. E é por isso que, se você olhar o que está acontecendo hoje, as ações estrangeiras estão subindo muito. Eu possuo muitas ações hoje que estão subindo 3, 4, 5, 6%, que estão na Europa, na Ásia, na América do Sul. O dinheiro está sendo sugado para fora dos Estados Unidos agora. O oposto do que Trump quer. O capital não está vindo para a América, está fugindo da América. Como você espera que o resto do mundo reaja a isso? Você mencionou que agora eles podem, em vez de produzir para os Estados Unidos, consumir seus próprios bens. Mas o que isso significaria, eu acho, na prática? Eles teriam que mudar para encontrar mercados totalmente novos?
Bem, os governos não precisam fazer nada. Empresas individuais farão os ajustes necessários em sua produção para se adequar aos diferentes mercados, especialmente se o dólar americano continuar a cair como está hoje, porque quanto mais fraco o dólar fica, mais ricos os consumidores estrangeiros se tornam e mais fácil é vender nesses mercados. Então, sabe, os mercados vão se autocorrigir. Os governos não precisam fazer nada. Na medida em que quaisquer governos na Europa, América do Sul ou Ásia retaliem com suas próprias tarifas, isso apenas prejudica suas próprias economias. O dano que está sendo causado pelas tarifas na América é para a América. Não estamos prejudicando a Europa. Não estamos prejudicando a China. Estamos prejudicando a América. Estamos prejudicando os americanos. E assim, porque decidimos nos prejudicar, isso não significa que os governos europeus devam prejudicar os europeus. Sabe por quê? É como você sabe, se pulamos de uma ponte, eles deveriam pular da mesma ponte? Não. Sabe, apenas nos deixe pular. E sabe, fique. Não é fácil isso. Mas na Europa agora, ouço algumas vozes preocupadas com o fato de que muitos dos produtos chineses que estavam indo para os Estados Unidos serão redirecionados para a Europa e prejudicarão as indústrias europeias. Como você responderia a essas preocupações? Na verdade, não, porque não são os mesmos produtos. Quero dizer, muitas das coisas que eles compram da China não são as mesmas que estão produzindo na Europa. Mas veja, isso beneficiará os europeus na medida em que eles terão acesso a mais produtos a preços mais baixos. Isso é bom. E deixa a economia europeia se ajustar a essa coisa boa. O objetivo de uma economia é criar bens de consumo para o seu povo. E quanto mais produtos você tiver a preços mais baixos, melhor. Então, para onde os investidores americanos vão neste momento? Se novamente as indústrias não estão tendo um bom desempenho e há uma inflação em massa corroendo as economias, qual é um bom lugar para eu acho escapar? Eles deveriam investir no exterior agora mesmo. Deveriam sair das ações supervalorizadas dos Estados-membros. Elas ainda têm um longo caminho para cair. E deveriam entrar nas ações que eu possuo, as ações de valor negociadas fora dos Estados Unidos, que vão se beneficiar desses novos relacionamentos comerciais e fluxos de capital. Deveriam investir em mercados emergentes, que realmente vão ser liberados de ter que sustentar a economia dos Estados Unidos. Deveriam possuir ações de mineração de metais preciosos, que vão se beneficiar do aumento do preço do ouro. Quero dizer, o ouro está acima de $3.000. Está subindo à medida que o mundo se desdolariza. E você sabe, os bancos centrais vão comprar mais ouro e menos títulos do Tesouro. Isso é ótimo para as ações de mineração de ouro. Isso não é bom para o governo dos Estados Unidos, porque quem vai comprar esses títulos do Tesouro? Você sabe, os déficits muito maiores nesta recessão. Acho que o Fed vai comprá-los e isso vai gerar ainda mais inflação. Então não apenas as tarifas vão aumentar os preços, mas também a inflação que o Fed vai criar. E o dólar fraco vai aumentar a dor das tarifas. Sabe, eles estavam tentando nos dizer que um dólar forte compensaria as tarifas. E eu disse isso não vai acontecer. O dólar vai enfraquecer. E está enfraquecendo. Hoje está no nível mais baixo desde outubro do ano passado. Mas caiu mais de 2% hoje, e é um dos piores dias na história do comércio do dólar. E acho que vamos ter mais dias assim. Acho que o dólar vai cair muito mais, e isso só vai colocar mais pressão para cima nos preços de importação, que se somarão à pressão ascendente das tarifas. Bem, sim, se fosse um pensamento econômico diferente, poderia ser uma coisa. Mas a economia mundial inteira tem sido organizada em torno dos Estados Unidos por tanto tempo. Muitos países organizaram suas exportações para os Estados Unidos. Muitos têm investido quase continuamente nos mercados de títulos dos Estados Unidos e usado o dólar americano. Você vê alternativas existentes em que não há desacoplamento, mas pelo menos diversificação?
course. Well, not decoupling, but diversifying at least. Of course, it's very easy to do. Claro, é muito fácil de fazer. Sabe, quero dizer, se você pensar na economia dos Estados Unidos em 1944, 1945, tínhamos uma economia de guerra. Todas as nossas fábricas estavam produzindo munições, tanques, aviões de combate e coisas para apoiar o esforço de guerra. Naquela época, havia economistas que estavam preocupados com a economia dos Estados Unidos, porque pensavam que quando a guerra terminasse, haveria uma grande recessão, já que todas essas fábricas não precisariam mais fabricar bombas. Então, o que elas fariam? Eles esqueceram que antes de fabricar bombas, estavam fazendo máquinas de costura e lavadoras secadoras. Antes de fabricar tanques, estavam fazendo automóveis. A economia americana havia se reestruturado para fornecer coisas para o exército. Mas quando a guerra acabou, as fábricas não fecharam. Os trabalhadores não foram demitidos. Na verdade, 20 milhões de homens foram dispensados do exército, da marinha e dos fuzileiros navais e conseguiram empregos de volta no país. Então não demorou muito para redirecionar nossa capacidade de produção do militar para a produção civil, o que, claro, beneficiou as pessoas. Sabe? Não me ajudou que fizéssemos outro tanque que eu não pudesse dirigir, mas outro carro? Sim, isso é ótimo. Isso ajuda o consumidor. Então, tudo o que o mundo precisa fazer é direcionar sua capacidade produtiva que já existe e usar essas fábricas, usar esses trabalhadores, usar esses recursos e cadeias de suprimentos e infraestrutura para fazer coisas para si mesmos, em vez de fazer coisas para os americanos. Agora, em muitos casos, são as mesmas coisas. Você não acha que os chineses podem usar Nikes? Você não acha que eles têm pés, certo? Então eles podem comprar as mesmas coisas, certo? Mas claro, se eles têm uma fábrica fazendo bandeiras americanas, tudo bem. Então façam bandeiras chinesas, façam bandeiras alemãs, certo? Façam o que quiserem. Quero dizer, quão diferente pode ser? Basta colocar um molde diferente ou uma tinta diferente no padrão, certo? Então o mundo tem uma tarefa fácil e, na verdade, uma tarefa agradável, porque eles podem consumir. O trabalho duro está aqui na América, porque temos que descobrir como consumir produtos sem fábricas. O que não podemos fazer? Então temos que construir fábricas inexistentes. Isso requer muitos recursos, isso requer muito esforço. Então, temos o caminho difícil pela frente, não o mundo, certo? E de onde virá o dinheiro para construir essas fábricas, para recriar as cadeias de suprimentos? Sabe, de onde vamos conseguir isso? Temos que começar a economizar, mas então não podemos gastar. Mas também, o governo tem que cortar gastos, porque os déficits são tão grandes. Se tivermos que financiar esses déficits, nós mesmos, sem depender do resto do mundo, porque eles não estão mais nos subsidiando, e precisarmos emprestar ao governo dos Estados Unidos 2 ou 3 trilhões de dólares por ano, como podemos fazer isso e ainda economizar para construir fábricas? Não podemos. Está tudo sendo sufocado. Então você sabe, este é o dia do acerto de contas. É quando todas as consequências chegam. Isso iria acontecer eventualmente, mas Donald Trump apenas acelerou o processo. Bem, existem caminhos agora para sair dessa confusão. Quero dizer, se o presidente Trump amanhã ligar para Peter Schiff e perguntar a você, para onde vamos a partir daqui? Qual é o melhor caminho a seguir? Quais são as possibilidades? Porque muito do que está sendo feito agora não pode realmente ser revertido mais. Bem, a única saída é continuar fazendo a coisa errada e empurrar o problema com a barriga. Então, se ele me ligar e eu disser o que precisamos fazer, você sabe, as coisas vão ficar ruins por muitos, muitos anos. Mas isso é melhor do que piorar ainda mais no futuro, porque quanto mais continuamos cavando esse buraco, mais difícil é sair dele. Então eu quero apenas enfrentar a situação e fazer o que precisa ser feito. Mas se Trump quiser apenas tentar impedir que a bolha estoure para fingir que tudo está ótimo, assim como ele finge que foi ótimo durante seu primeiro mandato, então se ele quiser voltar para aquela economia falsa que ele potencialmente estourou, ele precisa cancelar essas tarifas.
He needs to cancel these tariffs. He needs to figure out some face-saving. Ele precisa encontrar uma maneira de fazer isso sem perder a dignidade, para que não pareça que ele estava errado e cometeu um erro. Mas você sabe? Quem sabe? Quero dizer, talvez você não consiga juntar a omelete novamente depois de quebrar os ovos, certo? Eu não sei. Quero dizer, ele pode ter iniciado algo aqui que não pode parar, mas veremos. Mas eu não sei se ele vai tentar. Acho que ele está cercado por pessoas que realmente acreditam nesse absurdo. E acho que ele vai manter sua posição. Então, até que as coisas fiquem realmente ruins, eles vão ceder. Quanto ao Fed, eles vão cortar as taxas, vão fazer QE, e isso só vai jogar gasolina no fogo. Eu me lembro de você ter dito que, há 20 anos, é melhor aceitar as correções agora e enfrentar a dor, em vez de adiá-la. Sim, deveríamos ter feito isso há 20 anos. Estaríamos em situação muito melhor agora. Sim, não, eu concordo. Já se passaram 20 anos e a situação foi de ruim para muito pior. Mas você está muito mais otimista em relação à Europa, no entanto. Neste continente, temos novamente os britânicos não estão indo muito bem, os franceses também não, e os italianos. Claro, os alemães estão agora se desindustrializando. Eles perderam o acesso à energia barata. Eles não podem mais se dar ao luxo de fabricar carros competitivos, que era o grande diferencial deles. Então agora os alemães estão argumentando que precisam pegar muito dinheiro emprestado e começar a construir tanques em vez disso. Você acredita nesse keynesianismo militarista alemão? Ou como você não? Eu acho que a curto prazo, isso está atraindo capital para a Alemanha para financiar isso. Isso elevou seus mercados. Mas você sabe, a longo prazo, acho que os verdadeiros vencedores serão os mercados emergentes, as economias do BRIC. Eles estão na melhor forma e, portanto, serão os principais beneficiários do que está acontecendo. Mas a curto prazo, nos próximos anos, acho que os mercados europeus se beneficiarão de um êxodo de capital dos Estados Unidos, porque acho que esse é um dos primeiros lugares para onde o capital vai. E isso vai beneficiar, isso vai lhes dar algum tempo, com dinheiro entrando na Europa. Então acho que a curto prazo, estou muito otimista sobre o desempenho dos mercados financeiros lá e do euro. Mas a longo prazo você está certo. Quero dizer, aumentar os gastos do governo, ter grandes déficits, isso não é uma receita para a prosperidade. Mas você sabe, as ações europeias estão baratas, as ações americanas estão caras. Então há muito dinheiro para sair do mercado dos Estados Unidos e ir para lá. E isso vai ajudar. Você mencionou os países do BRICS. Essa era, na verdade, minha próxima pergunta também. Até que ponto você acha que eles apresentam uma alternativa viável? Você vê isso como a capacidade deles de criar sistemas de pagamento e moedas alternativas? Ou é o controle deles sobre cadeias de suprimentos-chave? São centros de tecnologia? O que você vê como suas principais forças ou fraquezas em termos de preparação para isso? Porque eu me lembro de 2008-2009, quando tivemos a crise financeira global, foi realmente quando os chineses e os russos começaram a pensar sobre o que eles se referem como um mundo mais pós-americano, em termos de como a economia internacional e as finanças internacionais deveriam ser organizadas. Você acha que eles têm coisas preparadas agora ou vê os BRICS mais como um clube de discussão? Eu falei com Jim Rogers sobre isso. Ele achava que era mais um golpe de marketing, mas eles se desenvolveram, especialmente nos gente. Stunning. Olha, eu acho que eles já estão desdolarizando. Eles têm um longo caminho a percorrer, mas essa é uma das principais razões pelas quais o ouro está acima de $3.000 e subindo, porque eles estão comprando. Mas eles têm as fábricas, eles têm a demografia, eles têm poupança, eles têm recursos, eles não precisam da América. Talvez precisassem da América para defesa, mas agora Trump está dizendo, bem, não queremos defendê-los se não nos pagarem. Então, se não vamos, você sabe, defendê-los, então o que diabos eles estão fazendo comprando nossos títulos, sustentando nossos mercados? Então eu acho que
Você sabe, eles vão simplesmente se afastar dos Estados Unidos. E você sabe, a chave para a prosperidade econômica é apenas governo limitado, mercados livres. Então, quanto mais livres os mercados, menor o governo, maior a economia, mais ricos são as pessoas. E você tem mais governo no Ocidente agora, mais regulamentações, um estado de bem-estar maior, mais pessoas dependentes de cheques do governo e essas burocracias maiores. Então, eles não vão se sair tão bem. Mas você sabe, os mercados emergentes, eu acho, vão realmente ser liberados. São eles que vão ver um grande boom. E você sabe, há apenas 300 milhões de americanos. Quero dizer, agora somos tão únicos porque compramos tudo. Quero dizer, e daí? Você sabe, há bilhões deles. Eles podem comprar tanto quanto. Quero dizer, comprar é fácil. Qualquer um pode comprar qualquer coisa. A parte difícil é fazer as coisas. Eles podem fazer as coisas. Nós não podemos. E a única razão pela qual podemos comprá-las é porque eles as fazem. E eles nos emprestam o dinheiro para comprá-las, o que eles vão parar de fazer, o que foi um erro. Eles vão simplesmente comprar por conta própria. Você sabe, há a lei econômica, você sabe a lei de Say. A oferta cria sua própria demanda. A demanda não cria necessariamente a oferta. Se fosse o caso, não haveria pobreza. Veja todas as pessoas pobres na África. Há muita demanda lá. Por que eles não têm coisas? Então você precisa de oferta primeiro. Caso contrário, tudo que você tem é desejo. Mas desejo não significa nada. Todo mundo quer coisas. Você tem que ser capaz de produzi-las para ter uma demanda real. E é isso que o mundo está fazendo. Eles estão produzindo. E é isso que a América não está fazendo. Então, o que isso significa para a guerra econômica entre os Estados Unidos e a China sobre tecnologias e mercados líderes? Você acha que isso está mais ou menos chegando ao fim? Ou os chineses venceram? Ou as tecnologias serão uma questão à parte? Quero dizer, ainda temos muita tecnologia aqui. Sim. Mesmo que não fabriquemos os chips, ainda temos muita tecnologia neste país. Essa é uma indústria onde podemos ter perdido o hardware, mas muito do software, muita da inteligência. Há muitas coisas que acontecem aqui em tecnologia que ainda são uma indústria americana viável. Então, o mundo ainda vai querer nossa tecnologia. Eles não vão parar de negociar com os Estados Unidos. Eles vão exportar para nós e importar nossa tecnologia. Mas quanto a perdermos uma vantagem para a China ou outros países, isso depende de regulamentação e governo. Não é que não tenhamos nada nos Estados Unidos. Ainda temos indústrias nas quais lideramos e que esperançosamente continuarão, a menos que acabem sendo taxadas demais ou regulamentadas demais. Não, acho que você está correto. Acho que os Estados Unidos se meteram em um grande problema, mas não se deve subestimar esse gigante. Ele também não vai desaparecer. Então acho que você está certo, especialmente no setor de tecnologia. Acho que os Estados Unidos e a China continuarão a liderar de forma muito clara. Bem, não tenho certeza de quem viria em terceiro, mas minha pergunta final é sobre os BRICS e os russos. Na Europa, eles meio que compraram o argumento de John McCain de que era simplesmente um posto de gasolina disfarçado de país. E agora, eles estão crescendo muito mais rápido do que outros países europeus, apesar de todas as sanções. Eles parecem ter se diversificado ou desacoplado com sucesso. Novamente, não tenho certeza de quanto disso é economia de guerra, mas o que você vê? Estou otimista lá. É lamentável que os americanos não possam realmente investir lá por causa das sanções e tal, porque muitas dessas ações provavelmente vão se sair muito melhor do que o mercado dos Estados Unidos, e estamos excluídos disso. Mas sim, eu acho que, veja, a demografia na Rússia é muito melhor, a situação fiscal. Eles têm recursos, se aproximaram da China, enquanto nos distanciamos da China. Acho que eles também estão se aproximando dos sauditas e de outras nações no Oriente Médio e no mundo muçulmano. Então acho que a Rússia vai se sair muito bem. E a disputa, a guerra com a Ucrânia, eventualmente vai chegar ao fim. Quero dizer, quanto mais cedo isso acontecer, melhor.
Mas, obviamente, o maior vencedor ali é a Rússia ou a Ucrânia. Talvez seja a Ucrânia, porque então, você sabe, mas a Rússia e a Ucrânia claramente se beneficiarão do fim dessa guerra, mais do que qualquer outra pessoa. Então eles têm esse objetivo para esperar. Ótimo. Bem, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Imagino que você esteja ocupado, então obrigado novamente. Enquanto isso, as pessoas devem observar o que está acontecendo. Este é o início de um grande desacoplamento, uma grande mudança. O mercado de ações dos Estados Unidos tem sido o único jogo na cidade por mais de uma década, e tudo isso vai se reverter. Então, se você ainda está segurando ações dos Estados Unidos, vai perder muito dinheiro, assim como as pessoas fizeram nos anos 1970, se ainda acreditassem que era o Nifty 50 dos anos 1960. Então, essas ações vão ser esmagadas, e o dólar vai ser esmagado. Você precisa possuir ações estrangeiras, precisa possuir moedas estrangeiras, precisa possuir commodities. Tudo o que funcionou nos anos 70 vai funcionar ainda melhor agora. Então você precisa reconhecer isso. E é isso que estamos fazendo na Euro Pacific Asset Management. E as pessoas querem entrar em contato com minha empresa, conversar com os consultores sobre nos contratar para gerenciar carteiras para você, sair dessas ações americanas supervalorizadas e entrar em ações internacionais subvalorizadas que se beneficiarão dessas tendências emergentes. Eu também tenho uma família de fundos mútuos. As pessoas podem comprar meus fundos sem taxa de carregamento. Você pode obter as informações no site europap.com. E se você não possui ouro e prata, sabe, deveria comprar alguns através da Schiff Gold. Mas também as ações de mineração, na minha opinião, são provavelmente o melhor investimento especulativo que já vi. E, sabe, você poderia comprá-las. É incrível que você ainda possa comprá-las tão baratas com o ouro acima de 3.000. Mas você pode fazer isso. Mas não acho que poderá fazer isso por muito tempo. Então, novamente, sabe, temos estratégias que também se encontram na mineração. We've got strategies that focus on mining as well, and you can learn about those at Euro Pacific Asset Management. E você pode aprender sobre isso na Euro Pacific Asset Management, em europap.com. A Euro Pacific também lida com agricultura. Possuímos empresas que estão nesse setor. Temos algumas empresas que se beneficiam do aumento dos preços agrícolas, então essas estão em nossos portfólios. Mas sim, coisas reais, matérias-primas, energia. E eu acho que a queda de hoje na energia é um engano, porque as pessoas estão precificando uma recessão global e acham que haverá menos demanda por petróleo. Não vai ser uma recessão global, vai ser uma recessão nos Estados Unidos. O resto do mundo vai se sair melhor quando não tiver mais que sustentar o consumidor americano. E assim, você verá mais consumo de petróleo no exterior e preços do petróleo mais altos, não mais baixos. Ótimo. Agora vou deixar um link para Euro Pacific Capital na descrição. Então sim, Peter Schiff, obrigado novamente. Certo.